Parte 2. A grande floresta de Tob ficou silenciosa sobre a opressão de seus novos governantes. Isso porque todos os seres vivos tinham se escondido, com medo do olhar daqueles que detinham poder sobre eles. No entanto, esse não foi o caso de uma área bem específica da floresta. O som de corte de árvores e troncos sendo movidos inundava o ar naquele lugar. Havia um golem que se assemelhava a um robô, um golem de ferro, que transportava toras para uma estrutura de madeira maciça que ainda estava em construção. Parecia que demoraria muito tempo até que a construção estivesse completa. E mesmo ocupando uma grande área, as partes já construídas pareciam surpreendentemente pequenas. Um grupo de mortos-vivos e golems trabalhava lá. Entre esses golems estavam os liches anciãos, que usavam vestes vermelhas e vistosas. De vez em quando, eles eram abordados por demônios que tinham cerca de 30 centímetros de altura, pequenos monstros com asas de morcegos e pele vermelha cobreada, chamados de diabretes. Os diabretes mantinham duas caudas delgadas, cuja extremidade pontiaguda como ferrões gotejava veneno, fora do caminho para não atrapalhar o trabalho dos liches anciãos. Um dos liches desenrolou a cópia heliográfica que estava segurando e deu ordens a um dos golems subordinados a ele. O golem obedientemente parou o que estava fazendo e comparou o local de trabalho ante a cópia heliográfica. Ele parou para cogitar o que devia ser feito e pouco depois falou ao diabrete no seu ombro. Depois de ouvir, o diabrete indicou que havia entendido e voou. Voando com movimentos desgraciosos, o diabrete abriu os olhos e observou a área circundante. Em pouco tempo encontrou seu alvo e desceu. O dito alvo era a guardiã do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bella Fiora. Em outras palavras, ela era uma das pessoas que agora governavam essa floresta. A elfa negra enrolou o pergaminho, formando um megafone para que a voz dela fosse ouvida a longa distância. O diabrete pousou diante dela e curvou-se profundamente. E então ela perguntou a ele em um tom familiar. Então, de que grupo você é? Aura-sama, eu venho do grupo U3. Ah, o grupo U, né? Prontinho, achei. Bem aqui. Alguma coisa mais? As equipes de trabalho foram divididas em nomes com as vogais de A a U e foram designadas para trabalhar em diferentes áreas. Pelo que Aura podia lembrar, o grupo U foi designado para o armazém. O progresso foi o segundo mais rápido entre todas as outras áreas. Há algumas discrepâncias na espessura das madeiras usadas na construção. A senhora poderia nos dar mais tempo para... O diabrete de repente calou sua boca, porque um bracelete de aço ao redor do pulso de Aura de repente fez um som. Hora do almoço! O rosto de Aura mudou quando ela ouviu aquela voz preguiçosa mas alegre. Suas orelhas caíram e ela parecia estranhamente vulnerável e envergonhada. Tá bom, Buku Chagama-sama. Ela respondeu à pulseira. Então é hora da comida. Significa que a gente já terminou o turno da manhã. Dificilmente alguns dos monstros aqui precisariam comer. Na verdade, Aura também usava um anel do sustento, que eliminava a necessidade de comida ou sono. No entanto, seu mestre insistiu que todos devem fazer intervalos de vez em quando. Então ela teve que obedecê-lo apesar de seus desejos. Ah, foi mal. É hora de descansar. Então volte daqui a 1 hora. Entendido. Então eu vou na frente. O diabrete se inclinou e depois voou em meio a uma cacofonia de sons ruidosos. Enquanto ela observava o diabrete voar em direção ao armazém, Aura rodeou seus ombros e, em seguida, olhou para o bracelete em torno de seu pulso. O rosto dela estava bem sorridente. Essa foi uma recompensa que seu mestre havia lhe dado pelo seu trabalho árduo. É claro que os guardiões foram criados para servir o seu Criador e os seres supremos. Então, dar tudo de si no trabalho era um fato fundamental da vida deles. Sendo assim, eles não deveriam ter aceitado uma recompensa, pois seu trabalho era apenas uma questão de dever. No entanto, ela não podia recusar o bracelete que seu mestre lhe dera. Eu quero ouvir mais da voz da Buku Chagama. Aura carinhosamente acariciou o bracelete em seu pulso. Esse gesto era mais amoroso e gentil do que quando ela acariciava seus próprios animais. Todas as vozes registradas neste item vieram do Ser Supremo que criou Aura. As vozes enchiam Aura de prazer, mesmo que tudo o que fizessem fosse dizer a hora. Ela tinha ficado com ciúmes quando soube que seu irmão, Mari, tinha recebido o anel de Aizongom, mas com toda a honestidade de seu coração, ela sentia que este item era bem melhor.
As orelhas de Aura se inclinaram e ela acariciou o bracelete com timidez nos olhos e rubor nas bochechas. Então ela assentiu em satisfação ao reluzente bracelete sob a luz do sol, mas logo depois disso ela inclinou a cabeça, um pouco perplexa. Por que o Ain-sama disse que não era para programar o despertador naqueles horários específicos? Ainz havia ordenado que o relógio não fosse configurado para indicar os horários de 7h21, 19h19, entre outros horários específicos. Eu acho que vou perguntar para ele depois. Ah, droga! Depois de perceber o tempo que ela havia perdido com isso, Aura começou a correr apressadamente. Havia uma empregada esperando em seu destino. As 41 empregadas que serviam a grande tumba de Nazarick eram criaturas heteromórficas chamadas de homúnculos. Todas se pareciam com mulheres bonitas, no entanto, essa em específico era bem peculiar. Ela tinha a cabeça de um cão, que estava dividida ao meio por uma linha. Parecia uma cicatriz com marcas de costura, dando a aparência de que seu rosto havia sido partido ao meio e depois costurado novamente. Seu nome era Pestonia S. Wanko, a chefe das empregadas da grande tumba de Nazarick e uma clérica de alto nível. Eu trouxe o hambúrguer como pediu Aura-sama. Os acompanhamentos são 2 picles e batatas fritas com casca. Já a bebida e refrigerante de cola. O atraso antes daquele au fez Aura pensar que ela tinha esquecido de adicionar seu tique verbal no final de suas palavras, mas Aura preferiu não dar bola para isso. Sua atenção estava concentrada no cheiro que atormentava sua barriga e a fazia salivar. Mesmo que o anel que ela usasse significasse que ela não precisava comer, isso não a tornava incapaz de fazê-lo, nem tirava sua vontade de comer. Além disso, comer era uma atividade prazerosa, especialmente quando se tratava de uma culinária tão deliciosa. Os efeitos combinados desta comida e bebida são... Ah, relaxa, eu não pedi para fazer isso só para aumentar meus atributos. Entendido. Aura se aproximou de Pestonia e do carrinho de jantar que ela estava empurrando. O aroma que emanava era delicioso. Hora de comer, hora de comer. Pestonia removeu a tampa de prata da bandeja enquanto Aura entoava sua pequena canção. Uau! Os olhos de Aura estavam grudados na comida a cada segundo que a tampa se levantava, e ao mesmo tempo ela disse algo que veio à sua mente. Carne do tipo A7 é boa, mas eu prefiro carne moída mista. Seria bom um hambúrguer com os 3 tipos. Informarei ao chefe os seus desejos. Obrigada. Aura pegou a bandeja inteira e deu uma risadinha enquanto se deleitava com sua refeição.